Isaías capítulo 6, verso de número 8. Diz assim: Então ouvi a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Queridos, Isaías, o profeta messiânico, tem o seu livro, o seu arcabouço profético, diferente talvez de todos os outros profetas do Antigo Testamento, né? Isaías, o seu livro é conhecido como um resumo de toda a Bíblia, né? É como se houvessem 2 testamentos dentro do livro de Isaías. Não obstante, ele tem 66 capítulos, como a Bíblia de maneira geral. Os seus 33 primeiros são destinados à nação de Israel, no sentido antes da vinda do Messias, e os seus últimos 33 capítulos apontam para essa restauração, dando a ideia da vinda de Jesus. Mas Isaías, que tem um chamado muito poderoso, muito precioso, a maneira como Deus o chama é interessante. A maneira como Deus escolhe esse homem é muito bonita. E está aqui no capítulo que nós lemos, o capítulo 6 de Isaías. Todos nós, certamente, já ouvimos várias e várias mensagens a respeito desse versículo, desse capítulo, desse texto. Mas eu quero tratar com vocês essa noite sobre algumas coisas que, dentro dessa perspectiva de chamado de Deus, fazem toda a diferença. A Bíblia narra uma experiência. O que a Bíblia está narrando aqui é o começo de um chamado divino. Mas um chamado que talvez nenhum de nós aqui teve, pelo menos não nesse sentido tão poderoso, não numa experiência tão distinta como a de Isaías. Talvez o dia que você ouviu o Senhor te chamar, você não viu o Senhor assentado sobre um trono. Talvez o dia que Deus te chamou, você não viu os serafins voando, os serafins cantando. Talvez quando Deus te chamou, você não ouviu ou não viu os umbrais das portas se moverem diante da voz do clamor do Senhor. Talvez quando o Senhor te chamou, você também não viu a fumaça envolvendo o lugar onde você estava, como foi com esse homem. Talvez você não viu. Mas fato é que essa experiência distinta que Isaías vive, narra e marca toda a sua vida. A partir do capítulo 6 para lá, parece que é um outro homem. A partir do capítulo 6 em diante, parece que esse homem realmente, ele viu algo, ele viveu algo, ele sentiu algo que mudou e marcou completamente a sua vida. Podemos dizer que já não era mais o mesmo Isaías, não era mais o mesmo homem. Algo havia acontecido no lapso entre o capítulo 5 e o capítulo 6. Daqui em diante seria diferente. Daqui em diante seria outro homem. Isso é o que experiências com a presença de Deus fazem. Experiências com a glória de Deus fazem. Só que essa presença de Deus, essas experiências com a glória de Deus, transformam em nós e mostram para nós algumas realidades. Porque
há um colapso desse homem, desse profeta. E talvez a primeira realidade que acontece é que esse moralismo, ele cai por terra. Exatamente isso. A síndrome do homem moralista cai por terra. Porque há uma descoberta. Isaías descobre uma coisa que a glória de Deus revelou para ele. Isaías descobre algo que só alguém que experimentou a presença de Deus, de fato e de verdade, descobre. E ele mesmo declara isso. Ele diz assim: ai de mim. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu estou perdido. Isaías encontra com a glória de Deus, e é interessante porque Isaías é conhecido como o profeta dos ais. É só você voltar ao capítulo 5. Você vai perceber que a mensagem de Isaías no capítulo 5 é uma mensagem repleta de ai. Ai daqueles que se levantam cedo pela manhã e começam a beber bebida forte. Ele fala isso no verso número 11 do capítulo 5. No verso 18, Isaías diz assim: ai daqueles que puxam iniquidade com cordas de vaidade, e puxam o pecado como se ele estivesse com uma corda usada. É o ai. No verso 20, Isaías diz: ai daqueles que chamam o mal de bem, e chamam o bem de mal. No verso 21, Isaías diz: ai daqueles que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes de acordo com o seu próprio ponto de vista. No verso 22, Isaías libera outro ai, ele diz: ai daqueles que são poderosos para beber vinho, homens de força para misturar bebida forte. O profeta dos ais do capítulo 5, que está dizendo assim: ai deles, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem, ele mesmo se diz e diz: ai de mim. A síndrome de qualquer homem moralista cai, porque a santidade de Deus, ela desmonta o nosso moralismo. Encontrar com a santidade de Deus, por isso ele diz que ele estava vendo, ouvindo os anjos, os serafins cantando: santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus, ela mostra para você quem realmente você é. A santidade de Deus mostra para você a sua impureza. A santidade de Deus revela para você que você não é um homem tão bom como você pensou que era. A santidade de Deus mostra para você o nível estrondoso do pecado. É isso que a santidade de Deus faz. O verdadeiro encontro com Deus não faz com que nós nos sintamos homens poderosos, não faz. Mas pelo contrário, o verdadeiro encontro com Deus faz a gente se sentir arruinado por causa do nosso pecado. O verdadeiro encontro com Deus diz para nós que nós não estamos diante de Deus como deveríamos estar. Todo o nosso sentimento de uma falsa moral, todo o nosso sentimento de uma falsa santidade, ele chega no chão quando a gente encontra com a glória de Deus. E eu me estranho, sabe por quê? Porque parece que tem muita gente que quando tem a visão de Deus, ou pelo menos diz ter a visão de Deus, irmão, quando você vê a Deus de verdade, a visão de Deus, a visão da glória de Deus, ela não produz em nós vanglória, produz quebrantamento. Tenha a ideia, e se você consegue no mínimo imaginar isso, imagine o que é estar
em visão diante do trono de Deus. Imagine o que é estar diante do Rei da Glória. Imagine o que é estar num ambiente repleto de fumaça da glória de Deus. Imagine o que é estar diante de um lugar onde serafins, seres viventes, anciãos, estão cantando a santidade daquele que eles estão projetando a sua face diante dele. A visão da glória de Deus não gera em nós vanglória. A visão da glória de Deus faz com que a gente se quebrante diante dele e diga: eu reconheço quem sou diante do Senhor. O que é que você reconhece, Isaías? Que eu sou um homem de lábios impuros. Se você, pelo menos uma vez na sua vida, viu a glória de Deus, você sabe quem você é. Pastor, o que você está dizendo? Que você talvez não deveria ter uma visão de tanta perfeição como talvez nós temos. Se tem uma coisa que a Bíblia deixa muito claro para nós, é quem somos diante de Deus. E o que a nossa impureza e como ela clama diante de Deus. A primeira percepção que Isaías tem é que ele não é esse cara tão bom, mas ele é profeta. Sim ou não? Ele é profeta. Ele poderia, no mínimo, autenticar para si o título de profeta. Ele poderia dizer: não, é uma visão linda, é uma visão maravilhosa. Ele não diz assim: ai de mim, que sou profeta de lábios impuros. Não, não tem isso. Aqui não tem prerrogativa de título. Aqui não tem prerrogativa de unção. Aqui não tem prerrogativa de conhecimento. Não tem. Aqui tem um homem que sabe quem é diante do Deus que ele diz conhecer. Aqui tem um homem que revela a realidade de quem ele é ao se encontrar com a glória de Deus. E eu me questiono quando alguém diz ter um encontro com a glória de Deus e não há nada nele que pareça ou que transpareça ser transformado. Irmãos, como é encontrar com a glória de Deus e permanecer ranzinza? Como é encontrar com a glória de Deus e permanecer egoísta? Como é encontrar com a glória de Deus e permanecer profano? Que visão é essa do trono de Deus? Que visão é essa da glória de Deus? Que antes de nos fazer viver um chamado poderoso, transforma o nosso interior. A glória de Deus faz isso. A glória de Deus tem que revelar a você a sua realidade, do homem, da mulher que você é de fato. E eu não estou falando de um ambiente cultico, não é isso. Eu não estou falando de um ambiente entre paredes, quatro, não é isso. Provavelmente esse homem não estava dentro de um templo. Provavelmente ele não estava na sinagoga, não, ele não estava. Porque não é, ou não são reuniões, ou a religião que vai mostrar para você quem você é. Não é. Por isso nós precisamos ter clareza, e nós precisamos pedir a Deus, para que nós o vejamos. Para que nós tenhamos experiências com a glória e a presença de Deus. Há uma frase
que eu gosto muito, de um abade do século XI, um francês, um monge. Ele diz que nenhum homem que viu a Deus, ele gosta de si mesmo. Nenhum homem que viu a Deus, ele vai olhar para ele da mesma forma. Nenhum homem que encontrou com a glória de Deus, ele vai se ver do mesmo jeito. Como é que você tem se visto? A visão da glória de Deus não produz em nós vanglória. Quando Davi, no seu pecado, ele se encontra com a presença de Deus, presença essa que ele pede para que não seja retirada da sua vida, ele diz: eu sei, Senhor, que só um coração quebrantado é que o Senhor não despreza. Eu sei que só um homem quebrado o Senhor não despreza. Deus não é que Ele não despreza reis, profetas, pastores, apóstolos, mestres, não é isso. Ele diz um coração que está quebrado diante do Senhor. E nós precisamos ser homens e mulheres quebrantados diante de Deus. Pastor, o que o quebrantamento faz? Ele mostra para você o nível do seu pecado. O quebrantamento mostra para você o que é que o seu pecado faz e como ele te afasta da glória de Deus e da presença de Deus. Quando Isaías tem essa percepção, ele declara: eu reconheço a minha impureza. Eu reconheço a minha impureza. Mas Isaías é um homem que diz para Deus: eu sou um homem de lábios impuros. Isso é interessante porque Isaías não diz que ele é um pecador de maneira geral. Não. Ele diz e ele confessa onde está a contaminação, a impureza. Um profeta, ele precisa usar a sua voz, sim ou não? A voz de Isaías é o seu meio de cumprir o seu chamado. Ele é um profeta. E o profeta é aquele que anuncia, é aquele que fala. Só que ele está dizendo para Deus: Senhor, é exatamente isso que está impuro. Só que nesse encontro, o altar está revelando onde a impureza está escondida. O altar está revelando onde não está adequado. E nesse lugar ele diz: são os meus. Mas espera aí, Deus chamou esse homem para ser um profeta. E é bem verdade que antes de Isaías ser uma voz de Deus para as nações, ele precisou reconhecer que a sua fala estava doente. Antes de Isaías ser um arauto do Senhor, ele precisava reconhecer que os seus lábios não eram puros. Antes de Isaías ser um atalaia de Deus, ele precisava reconhecer que a sua fala não era decente. Eu não sei o que esse homem andava dizendo. Eu não sei o que esse homem estava falando. Eu sei de uma coisa.
Ele disse para Deus exatamente o que ele sabia que o impedia. Ele disse exatamente para Deus onde era a sua falha. Deus está levantando esse homem. Deus está chamando esse homem. No mesmo capítulo que há uma vocação, no mesmo capítulo que há um chamado, há uma confissão. Perceba que essas coisas andam unidas. Ele confessa e Deus está o chamando. Ele diz para Deus, são os meus lábios, e Deus diz, te farei profeta. E sabe, o que nós precisamos entender, irmão, quando Deus quer ungir um homem, quando Deus quer separar uma mulher, um homem, Deus não unge homens que não confessam. Deus não unge homens que se escondem. Deus não unge homens que preferem não revelar a verdade. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que você primeiro precisa entender a evidência de um autêntico chamado está em não esconder as suas falhas. A evidência de uma unção genuína está no ato de confessar aquilo que ainda é impuro em você. A evidência desse homem, ele está dizendo, Deus, são os meus lábios. E eu digo para você nessa noite, onde é, ou o que é que você sabe que está impuro e que você prefere esconder? Qual é a área que a tenaz de Deus não pode tocar em você? Qual é a área que a brasa do altar ainda não foi retirada e não purificou totalmente a sua impureza? Qual é o lugar que o toque de Deus precisa tocar, precisa chegar para que haja uma clareza? Não adianta nós tentarmos esconder ou não confessar. Agostinho de Hipona disse que a confissão não é uma fraqueza. Ela é o eco da verdade dentro do homem. Por isso o salmista lá na frente vai dizer, enquanto eu me calei, os meus ossos secavam-se dentro de mim. Enquanto eu me calei, eu não recebi a misericórdia. Posso dizer para você, Deus sabe exatamente onde você precisa ser tocado. Deus sabe. Deus sabe exatamente onde essa área da sua vida nebulosa, escura, impura, Deus sabe. Mas se nós entendêssemos a grandeza que há na confissão. Pastor, o que é confessar? É permitir-se ser restaurado. O que é confessar? É abrir-se para a transformação. O que é confessar? É dizer para Deus, eu me submeto ao toque do Senhor. O que é confessar? É dizer, eu reconheço, eu entendo que essa área da minha vida ainda não é totalmente sua. É exatamente no momento em que você declara, que você confessa esse lugar, essa impureza, que você entende. Não dá para ser um profeta com lábios impuros.
Não dá para viver a missão de Deus com áreas nebulosas na sua vida. Não adianta a gente tentar esconder de Deus. Eu amo o Salmo 139 ou 138 que diz que você não consegue esconder de Deus. Você não consegue fugir do Espírito. Se tem uma coisa que Deus tem plena capacidade, poder, é de perscrutar o lugar mais íntimo da sua vida, da minha vida. Se tem alguém que pode entrar nessa área e tocar você, é exatamente Ele. O salmista, quando ele escreve um dos salmos, ele reverbera dizendo assim: Senhor, som do meu coração. Tu me sondas, tu me conheces. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. Então, por favor, não se esconda ou não tente se esconder de Deus. É noite de nós abrirmos o nosso coração para essa realidade e dizer: Deus, toque em mim. Eu sei o lugar onde está impuro, eu sei o lugar onde eu preciso confessar e deixar. Você sabe que esse é o lugar que impede você de ser plenamente um homem, uma mulher de Deus e cumprir plenamente o chamado do Senhor. Você sabe. Você sabe. Quando esse homem abre o seu coração para Deus, e ele diz: Senhor, os meus lábios são impuros. E ele diz que os seus olhos têm visto o Rei. Os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Rei. A gente deveria ver o Rei. Porque se uma coisa que o Rei faz é revelar para a gente. Se tem uma coisa que o Rei faz é mostrar para a gente. Essa visão aponta a nossa realidade. A visão da glória de Deus revela para nós a nossa realidade. Só que o rei diz para ele: a sua impureza, a sua culpa foi tirada, o seu pecado foi perdoado. E a maneira como Deus faz é muito clara, porque esse modelo de Deus de fazer e tocar as pessoas com fogo é interessantíssimo ao longo de toda a Bíblia. É uma expressão de graça que arde como fogo. É o perdão de Deus que está consumindo o profeta, mas que não está escondendo o seu pecado. Que não escondeu dele a sua realidade. Deus está deixando claro para ele: a sua culpa foi tirada. O seu pecado foi perdoado. Essa graça que vem dessa visão de Deus, do altar de Deus, é muito abrasiva. Esse fogo que consome uma impureza. E o que é que essa graça faz, pastor? Ela não encobre o pecado, ela destrói o pecado.
Assim como Isaías não se esconde de Deus, Deus não esconde dele a realidade do seu pecado. Assim como Isaías diz para Deus, são os lábios que estão impuros, Deus diz para ele, esse seu pecado realmente, que você tinha, Isaías, essa culpa que você carrega, foi purificada. A graça de Deus não passa pano sobre o nosso erro. É como um fogo que ao lançarmos as impurezas nele, ele incinera, ele queima, ele destrói. Isso é que ele faz. Sabe por que você precisa da glória de Deus? Sabe por que você precisa de uma experiência com o fogo de Deus? Porque acima de tudo esse fogo é um fogo que purifica. Existem áreas na nossa vida que precisam de uma brasa viva. Existem áreas na nossa vida que precisam de fogo. E talvez não é este o fogo que você espera que vá te fazer pular, que vá te fazer gritar mais alto. Não, não é isso. Mas é um fogo que antes de mexer com o seu físico, vai mexer com as suas estruturas internas. Esse fogo que antes de te dar a capacidade para anunciar a palavra de Deus, vai te dar a capacidade de purificar os seus lábios. Esse fogo que antes que lance o seu nome, vai colocar você num lugar de quebrantamento em Deus. Esse fogo que antes de te gerar reconhecimento, vai gerar em você arrependimento. Isso é o que o fogo de Deus faz. Eu tenho sempre o costume de dizer aqui que a obra de Deus é sempre de dentro para fora. E sabe qual que é a verdade que mexe comigo? O altar continua aceso. Sim. O altar continua aceso. Existe ainda um anjo que pode trazer na sua tenaz essa brasa e tocar você. Deus ainda continua removendo as impurezas dos lábios dos seus profetas. Deus ainda tem fogo e Ele diz, a Escritura diz que Deus é fogo que consome. A Escritura diz que a palavra de Deus despede labaredas de fogo. A Escritura diz que os olhos desse Deus são como chamas de fogo. E esse altar ainda permanece permeado de brasas que são vivas, para tocar homens e mulheres que ainda estão impuros. Nós precisamos de experiências com o fogo de Deus. Nós precisamos de experiências que marquem de uma vez por todas a nossa vida. Deus não está procurando
vozes brilhantes, mas vozes que são queimadas com o fogo dele. Deus não está procurando homens que só sabem fazer, mas que foram provados no altar. Homens que foram provados pelo fogo de Deus, refinados como ouro. É isso que Deus está procurando. Não é tanto a habilidade que temos em fazer, não é tanto a experiência que temos ao fazer alguma coisa, não é tanto o conhecimento que temos ao cumprir esse chamado de Deus, não é sobre isso. É sobre alguém que nesse processo foi tocado pelo fogo de Deus, foi purificado pelo fogo de Deus, foi limpo pelo fogo de Deus. Eu oro para que essas brasas de Deus queimem os lugares onde ainda estão impuros na nossa vida. Para que essa chama dissipe a impureza que há em nós. Porque mais do que isso, quando o fogo de Deus queima as impurezas da sua vida, Ele redefine toda a sua realidade. A visão que Isaías tem, não só mostra para ele uma realidade autêntica do chamado de Deus. A visão que Isaías tem redefine o homem que ele é. Redefine aquilo que consome ele por dentro. Porque há um processo, há um mapa que é por Deus muito bem estabelecido. Morte, visão, colapso, purificação e envio. A primeira verdade desse texto, lá no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias. Essa morte traz uma visão, ele vê a glória de Deus. Essa visão gera nesse homem um senso de urgência. Os meus lábios estão impuros. E esse colapso que ele descobre, que os seus lábios estão impuros, gera nele purificação. Deus o tocou. As brasas foram tiradas do altar e tocaram esse homem. E esse toque de Deus, aí Deus grita lá do céu. Isaías está dizendo: eu ouvi a voz do Senhor. E essa voz dizia assim: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Há um clamor no céu por alguém. Há um clamor no céu por alguém. Deus pergunta: quem? Quem há de ir por nós? E esse clamor vai ecoando de maneira tão clara, tão evidente. Esse trono que está ocupado pelo Deus que pergunta. Você consegue ouvir essa voz? Você consegue ouvir o ecoar dessa voz? Quem será o próximo a atender esse convite? Quem será o próximo a passar pelo processo do profético, da purificação?
Quem será o próximo a não dar as costas ao que Deus está dizendo? Ao clamor que ecoa da eternidade, a pergunta que ecoa direto do coração de Deus: quem há de ir por nós? E agora um homem que foi purificado, ele tem uma resposta. Isaías olha e diz: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. E essa pergunta que está ecoando, ela merece uma resposta. Há um chamado de Deus. Há um clamor no coração de Deus. O profeta João Batista, lá no Novo Testamento, ele ecoa. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista, não era o clamor. Ele era uma voz de alguém que clamava. O clamor era de Deus, a voz era dele. E Deus está dizendo a mesma coisa: a quem eu enviarei? A resposta de Isaías não é uma resposta de ambição. A resposta de Isaías não é uma resposta baseada nos méritos que o chamado de Deus talvez lhe daria. Leia o texto e veja se você encontra uma promessa de Deus aí. Leia o texto e veja se você encontra Deus dizendo para ele assim: Isaías, eu vou te fazer famoso. Isaías, eu vou te tornar o profeta mais rico de Israel. Tem isso aí no texto? Não tem. Ele só sabia que estava respondendo a um clamor de Deus, a um chamado de Deus. E os verdadeiros Isaías desse tempo, eles não vão ser enviados porque são fortes. Eles vão ser enviados porque foram quebrados por Deus. Porque foram forjados na fornalha de Deus. Porque experimentaram o toque de Deus. Foram purificados no fogo da santidade. Foram purificados pelas brasas de Deus. E como eu gostaria que você atendesse. E permitisse ser reconfigurado por Deus. Ser tocado por Deus. Essa é a noite da gente não se esconder. Sim. Essa é uma noite para que você diga para Deus a sua realidade. Que você diga para Deus onde é. E que você permita que o fogo de Deus purifique você. Alguns de nós precisam ser tocados na nossa mente. Alguns de nós precisam ser tocados nos seus olhos. Alguns de nós precisam ser tocados nos nossos lábios. Alguns de nós precisam ser tocados nas nossas mãos. Mas uma realidade é certa: todos nós precisamos ser tocados. Todos nós precisamos ser tocados.
Que o fogo de Deus nos consuma. Que o fogo de Deus consuma as impurezas da nossa vida. Que o fogo de Deus consuma toda a sujeira que há em nós. E que esse fogo nos leve a um quebrantamento de espírito tão genuíno, tão verdadeiro. Que você, antes de procurar ser reconhecido, que você procure se arrepender. Que você, antes de procurar pelos aplausos, você procure pela face de Deus. Que você, antes de procurar a glória que o chamado talvez lhe ofereça, você procure estar prostrado diante dEle. E que você permita que essas áreas de impureza sejam totalmente eliminadas da sua vida. Porque o Senhor ainda pergunta: quem será o próximo? Que a voz de Deus ecoe no seu espírito. E que você se sinta encorajado. Que você se sinta encorajada a responder positivamente à voz e ao clamor do Senhor. A voz e ao clamor do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Curve a sua cabeça, em 1 minuto eu oro por você. Feche os seus olhos. Senhor, nos desperte. Senhor, nos desperte. Eu sei que talvez nós não viveremos essa experiência tão grande que Isaías viveu. Pelo menos não no sentido de visões, de aparições. Mas eu creio que o Senhor ainda permanece sendo um Deus que diante de ti há um fogo que consome. Há um fogo que purifica. Há um fogo que limpa. Há um fogo que restaura. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos com brasas desse altar que permanece aceso. Purifica-nos. Purifica-nos, Senhor. Que o nosso coração seja desperto para responder ao clamor do Senhor. A essa voz que ecoa dizendo: eu quero enviar alguém. Por esse clamor que ainda continua no teu coração, ó Deus, e que ainda por muitos carece de resposta. Que por muitos ainda carece de uma ação, de alguém que está disposto a ir pelo Senhor. A ser a voz que o Senhor está disposto a buscar e a levar. Nos submeta a esse processo de sermos purificados pelo Senhor. No nome de Jesus. Esse é o meu desejo essa noite, Senhor. Essa é a minha oração. Enquanto comunidade, enquanto igreja. Que as brasas do Senhor toquem as impurezas da nossa vida. E nos desperte a viver um chamado glorioso para a honra, glória do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
Amém e amém. Você pode adorar o Senhor aí do seu lugar, o mais forte que você puder.